Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O chefe de Estado, Francisco Guterres Luolo, recebeu uma mensagem do seu homólogo da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, que incide no fortalecimento dos laços de cooperação bilateral. Uma delegação da Guiné-Bissau enviou na passada terça-feira uma mensagem do chefe de Estado guineense ao seu homólogo Francisco Guterres Luolo. O conteúdo desta mensagem assenta no fortalecimento dos laços de cooperação bilateral e relações internacionais. Questionado sobre as áreas da cooperação, o chefe da delegação guineense recusou em dar informações detalhadas aos jornalistas. Sou portador da mensagem da Sua Excelência, Sr. Presidente da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, a Sua Excelência, Sr. Presidente Francisco Guterres Luolo, sobre, portanto, a cooperação, sobre a situação, a relação institucional e a cooperação bilateral. O conteúdo da mensagem, relação institucional e cooperação bilateral. É o conteúdo da mensagem, o reforço, a vontade de reforço, o desejo e o manifesto de reforço da cooperação. Recorde-se que os dois países tinham assinado vários acordos de cooperação, nomeadamente nas áreas da economia, social, cultura, ciência, tecnologia e petróleo. O Tribunal Distrital de Dili decretou a prisão preventiva para um de 3 cidadãos filipinos suspeitos de envolvimento num caso de tráfico de droga. Foram igualmente detidos 2 timorenses na Indonésia. Após o primeiro interrogatório no tribunal, foi aplicado aos outros 2 detidos o termo de identidade e residência. A defesa contestou a medida de coação aplicada. Segundo o advogado, não se cumpriram os requisitos para a prisão preventiva, anunciando que vão recorrer à decisão. Os 3 cidadãos filipinos foram detidos a 30 de maio num dos bairros de Dili. Posteriormente foram apresentados ao tribunal depois das 72 horas previstas na lei. As autoridades timorenses suspeitam que as 3 pessoas poderiam estar envolvidas no caso de um casal de timorense detido na semana passada na fronteira terrestre de Batugadé. A detenção do casal deveu-se ao transporte de droga para o país. O casal transportava cerca de 4.900 comprimidos alegadamente de êxtase que levavam escondidos em vários sacos dentro de uma impressora. O tráfico de droga na Indonésia é punido com sentenças duras, incluindo a pena de morte. As autoridades timorenses confirmaram já que prestaram os cuidados consulares normais de apoio aos 2 detidos. Não há acordo de extradição entre os 2 países. O pescador José da Cruz e outros sobreviveram durante décadas pescando caranguejos nas zonas costeiras do Brasil. José da Cruz, conhecido por vampiro por causa dos seus dentes distintos, não usa nem vara e nem rede para pescar. Em vez disso, ele atraca o seu barco junto à margem do rio Caratingui e segue o seu caminho a pé até encontrar caranguejo. O pescador deita-se na lama e com a ajuda das mãos retira caranguejos que estão escondidos debaixo da lama. Este modo de vida enfrenta uma série de ameaças por causa de mudanças climáticas. Assim, o número de caranguejos capturados pelo pescador é menor do que há 10 anos. Aquilo ali, a natureza já está se chateando com o que está acontecendo. Na Antártica, estão descongelando, a natureza está descongelando. Gente, vocês têm que ter um pouco de consciência. O que é que está acontecendo? Está bem claro o que é que está acontecendo. Segundo o pescador, naquela época, o nível da água avançou 3 metros para o interior. Na opinião de cientistas, o aumento do nível de água é um sinal do aquecimento global. Isto faz com que a temperatura da água suba, matando a vida marinha. Os cientistas alertaram para o aumento das temperaturas da água mais do que o previsto, causando a subida do nível do mar. Nessa época que nós precisamos retirar o gás carbônico da atmosfera para evitar as piores consequências das mudanças climáticas, os manguezais são essenciais. Nessa época que nós precisamos ter uma barreira para amortecer um pouco o impacto da severidade que vem do oceano, das ondas,
das tempestades, das ressacas. Os manguezais são essenciais e prestam um serviço ecossistêmico muito grande e protegem as populações que vivem nessas áreas. De acordo com um relatório publicado este ano, grande parte das espécies marinhas estão em risco de extinção. Esta ameaça põe em perigo todo o ecossistema costeiro. A comunidade onde vive o pescador José é conhecido por Comboio. Esta designação deve-se ao facto de as casas estarem dispostas em fila ao longo da margem do rio Caratingui. Não só é só aqui, não só é só eu. Tem muitos pescadores que dependem desse dia a dia, que nem eu já falei, vou retornar a repetir, não tenho leitura. Eu não tenho estudo, não sei ler, não sei escrever, mas uma coisa eu sei, umas coisas eu tenho, respeito pela natureza. E siga todo mundo respeitar a natureza, que a natureza respeita a gente. Segundo o investigador Carlos Nobre, o nível da água subiu de 20 a 30 centímetros nos últimos 100 anos no litoral da Bahia. O ministro da Administração Interna de Portugal destacou que vão estar em funções 45 novos inspetores estagiários do Serviço Estrangeiros e Fronteiras. Serão criados 49 postos de controle eletrônico no aeroporto de Lisboa. Eduardo Cabrita presidiu a recepção aos novos inspetores estagiários do Serviço de Estrangeiro e Fronteiras. O governante lembrou que este ano já tinha havido um reforço de 22 inspetores em Lisboa. Ao todo serão 67 os estagiários na unidade aeroportuária da capital. De acordo com o ministro, foi já aprovada a criação de 49 postos de controle eletrônico. Estes serão instalados nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal. O CEF antecipa a resposta ao crescimento de tráfego no aeroporto de Lisboa. O número de passageiros não Schengen duplicou praticamente entre 2013 e 2019. A resposta que o CEF dá é mais do que duplicar a sua resposta em meios humanos no aeroporto de Lisboa e é também propor à concessionária um plano de alteração na estrutura do aeroporto, diferenciando as zonas de atendimento de passageiros por origens dos voos e criando zonas de circulação mais rápida para os passageiros em trânsito. Este ano já fizemos um reforço de 22 inspectores no aeroporto de Lisboa no início do mês de abril, no início do chamado ano IATA, e entre hoje e a próxima semana passarão a estar em funções no aeroporto de Lisboa 67 novos inspectores estagiários. Estas decisões inserem-se num conjunto de alterações na resposta aeroportuária, que em articulação com o Ministério das Infraestruturas e Habitação e em diálogo muito próximo com o concessionário, com a empresa ANA, temos vindo a fazer nos vários aeroportos. Foi já aprovada a criação de 49 postos de controle eletrónico, que serão instalados nos aeroportos de Faro, Funchal, Porto e Lisboa, e estão em diálogo com a concessionária, estão a ser introduzidas alterações nas condições de acesso de passageiros que melhorarão as condições de resposta, quer em Lisboa, mas também no Porto, no Funchal e em Faro. Estamos a falar de uma dimensão que é passar de 5 milhões de passageiros não Schengen em 2013 para mais de 9 milhões em 2018 e provavelmente ultrapassaremos os 10 milhões de passageiros não Schengen em 2019. No fim de semana, o Sindicato de Investigação e Fiscalização do CEF, exigiu ao governo que pusesse a gestora dos aeroportos ANA na ordem para que os inspetores tenham melhores condições de trabalho. O embaixador da Boa Vontade, o ator Orlando Bloom, esteve em Moçambique para testemunhar os esforços humanitários da Unicef após os ciclones tropicais Idai e Kenneth.
A Unicef afirma que 1,1 milhão de crianças continuam urgentemente a precisar de ajuda humanitária. Blom esteve presente na área afetada pelo ciclone Idai, que matou quase 600 pessoas e demoliu cerca de 240 mil habitações. O ator, que está noivo da cantora Katy Perry, dançou com crianças e conversou com voluntários do grupo interreligioso. Os refugiados em Angola pedem implementação urgente da lei que salvaguarda os seus direitos. A comunidade de refugiados em Angola defendeu a implementação da lei sobre o direito de asilo e estatuto de refugiado aprovado há 4 anos. Consideram que a lei deixa os vulneráveis e sem proteção jurídica. A comunidade de refugiados em Angola referiu que a falta de aplicação do diploma deixa grande parte dos refugiados indocumentados. Para os refugiados, a ausência da implementação da lei condiciona a sua proteção jurídica e de prestação de apoio social. Esta situação deve-se à falta ou validação dos documentos de identificação de refugiados e requerentes de asilo. A existência da falta de emprego e de acesso aos serviços básicos como saúde e educação foram também preocupações manifestadas pelos refugiados. O ministro das Finanças de Portugal rejeitou a ideia de que haja uma crise de regime, como tinha considerado o líder do PSD. Mário Centeno defendeu ainda a necessidade de reduzir a incerteza política. Eu não acho nada que haja uma crise de regime. A representação está muito bem desenhada nas nossas democracias. São 19 democracias maduras, como eu costumo dizer, na área do euro. Portugal orgulhosamente faz parte desse grupo. Temos apenas que, com os instrumentos que temos, com base na situação económica e financeira muito positiva que hoje todos os países vivem, reduzir a incerteza política. Não é por acaso que todas as organizações internacionais identificam os riscos acumulados por incerteza política. Levamos há 3 anos a discutir o Brexit. Levamos muitos meses, anos já, a discutir as tensões comerciais, as incertezas sobre o processo orçamental italiano. Temos que reduzir a incerteza política. É aí que residem não só a parte mais facilmente explicável e significativa da abstenção, como das nossas incertezas económicas. Esse é o processo. O regime está muito bem estabelecido, a representação não tem dúvida nenhuma sobre como é que se faz. É preciso apenas que se use a tal palavra compromisso e capacidade de decisão. É isso que neste momento temos que fazer. A ministra da Saúde de Portugal afirmou que a não renovação da parceria público-privada no Hospital de Vila Franca de Xira se deve às atuais necessidades da população. Segundo a ministra da Saúde, a decisão da não renovação da parceria público-privada de Vila Franca de Xira tinha de ser comunicada à entidade gestora até a passada sexta-feira. O contrato em causa termina em 2021. O Hospital de Vila Franca de Xira é gerido pelo Zé de Melo em regime dos PPPs. A opção foi pela não renovação por 10 anos, mas simultaneamente decidiu-se pedir uma eventual renovação contingencial do contrato. A decisão que foi tomada e que foi já comunicada à entidade gestora da gestão clínica do Hospital de Vila Franca de Xira foi a decisão de não renovar por 10 anos a componente de gestão clínica da parceria. Isso significa que esta decisão, que tinha de ser, nos termos legais e contratuais, informada até ao dia de ontem, foi tomada e foi tomada de acordo com aquilo que são os fundamentos técnicos que foram encontrados. Entendeu-se que, face àquilo que é hoje o perfil de necessidades da população servida pelo Hospital de Vila Franca de Xira, quer em termos de patologias, quer em termos de volume de doenças
doentes que precisam de ser assistidos naquela unidade, há reconfigurações que são de tal modo importantes que não seriam acauteladas com uma renovação da parceria. Daí a opção de não renovar a parceria. Era uma decisão que tinha de facto como prazo a data de ontem, como tinha sido noticiado por vários colegas vossos ao longo dos últimos tempos, mas que decorre dos termos contratuais. Até ao dia de 31 de maio de 2019, este contrato, que vai terminar no dia 31 de maio de 2021, tinha que ter uma decisão sobre a possibilidade, a faculdade de ser ou não ser renovado. E foi a decisão de não renovação que foi tomada. Simultaneamente, foi também tomada a decisão de pedir a eventual prorrogação, renovação contingencial deste contrato. Porquê? No final destes 2 anos, há um de 2 processos que têm que estar decididos. Ou o lançamento de uma nova parceria público-privada ou a internalização do hospital, a reversão para a esfera pública, à semelhança daquilo que está a acontecer agora em Braga, por exemplo. E, portanto, para garantir que há um tempo suficiente para preparar um eventual processo desse tipo, foi suscitado ao parceiro privado, e é isso que também está explicitado nos termos contratuais, a avaliação da disponibilidade, da sua disponibilidade para, caso seja necessário, prorrogar, renovar o contrato por mais algum tempo a partir de maio de 2021. Na semana passada foi divulgado um relatório da entidade reguladora Saúde, segundo o qual a unidade hospitalar teve centenas de utentes internados em refeitórios durante 4 anos. Casos houve em que foram encontrados doentes internados em casa de banho. O ministro da Economia de Portugal, Pedro Sija Vieira, defendeu a necessidade de criar condições para que as famílias e empresas possam aplicar as suas poupanças no mercado de capital português. Para o governante, num contexto em que os desafios da transição energética vão exigir um acréscimo de investimentos anual, o autofinanciamento e a poupança das empresas não vão ser suficientes. Segundo o governante, a poupança dos portugueses, empresas e famílias vai ser aplicada em outros destinos para reduzir dívida ou em ativos estrangeiros que ofereçam um melhor retorno. Temos que criar as condições para que o mercado possa funcionar como instrumento de captação das poupanças dos portugueses e de aplicação na economia nacional. Se não for assim, teremos muito poucas empresas que terão que aceder a mercados externos, a condições de financiamento externo, em condições eventualmente mais difíceis. E teremos poupança dos portugueses, que se calhar vai ser aplicada noutros mercados, noutros destinos e em ativos fora de Portugal. Temos todos nesta sala um interesse particular em fazer funcionar bem o mercado. Nos últimos anos, o rendimento disponível das famílias cresceu muito significativamente. O aumento do emprego, a redução do IRS, a melhoria dos salários, tudo isso contribuiu para um crescimento significativo do rendimento disponível das famílias. E, no entanto, sabemos que a taxa de poupança está em queda. Sabemos o que é que as famílias têm feito e o consumo não está a crescer na mesma proporção que o rendimento disponível. Sabemos onde é que as famílias estão a aplicar o excesso de rendimento disponível que têm. Estão a aplicar na amortização das suas dívidas. A dívida das famílias, em percentagem do PIB, está neste momento abaixo dos 70%. E o crédito à habitação, o estoque de crédito à habitação, continua a reduzir-se. Neste momento estará nos 48,5%. A aplicação mais rentável para as famílias com o excesso de liquidez que vão dispondo é amortizar dívida que está a pagar uma taxa de juros de 1 ou 2%, em vez de aplicar em produtos que lhes mereçam a confiança e que possam oferecer um retorno maior. É este o problema que estamos a ter. E, portanto, eu convoco todos os presentes e felicito a CMVM pelo tema desta conferência, porque ela coloca exatamente as questões no plano em que elas precisam. Precisamos de mais investimento em Portugal, precisamos de assegurar que há
o rendimento disponível das famílias e das empresas é aplicado em Portugal em aplicações que mereçam confiança e que ofereçam melhor retorno, e é sobre essas matérias todas que temos que intervir. O Ministro da Economia de Portugal afirmou que as empresas escolhem cada vez mais Portugal para investirem. We don't do this very often. We don't make this level of investment to dedicate to our customers every week. So this is really a historic day for customer experience and Cisco, but particularly for Lisbon, because we've done this for Lisbon. In Lisbon, yes, but for Lisbon. If it wasn't going to be here, it wouldn't be anywhere, because this is a unique place to create a customer experience center. É um país seguro, bom para criar famílias, para que as pessoas possam instalar e aproveitar o nosso estilo de vida e a nossa qualidade de vida. Mas é sobretudo um país, e este é o ponto crucial, que se distingue pela qualidade das suas pessoas. Este é, portanto, um país que neste momento dispõe de recursos humanos com precisamente as características que são hoje em dia indispensáveis para funcionar numa economia global. Com estas características de abertura, de tolerância, de flexibilidade, de rapidez da resposta, os portugueses são capazes de fazer o melhor em áreas muito exigentes do ponto de vista do serviço e do ponto de vista da inovação. Esta história é, portanto, uma história que continua bem. É uma história que representa também aquilo que muitos outros investidores estrangeiros têm feito. No setor industrial, no setor dos serviços, no setor das tecnologias de informação e comunicação, cada vez mais empresas vão escolhendo situar-se em Portugal e, a partir de Portugal, servir o mundo. Eu acho que isto é um momento de uma grande vitória. A Cisco já era, em Portugal, como uma das melhores empresas para trabalhar. Uma empresa com uma operação estabelecida, com bons resultados. E o facto de conseguirmos trazer negócios completamente diferentes, de escala global, e que vão aumentar muito significativamente a operação de uma empresa como a Cisco em Portugal, eu acho que só mostra como somos competitivos e como continuamos a conseguir trazer novas atividades, mesmo em empresas que já têm uma atividade estabilizada em Portugal. O diretor nacional da Polícia Judiciária realizou o contributo da Marinha e da Força Aérea na apreensão de 1 tonelada de cocaína numa embarcação de pesca em pleno Oceano Atlântico. Esta apreensão coloca Portugal na primeira linha no combate ao crime organizado. A tonelada de cocaína foi apreendida numa embarcação de pesca a mais de 4.000 quilómetros de Lisboa, perto de Cabo Verde. Neste tipo de operações é habitual a cooperação entre a Polícia Judiciária, a Marinha e a Força Aérea, mas a boa articulação foi destacada por todos os envolvidos, já que determinou o sucesso da operação, dada a distância a que ocorreu. Esta operação, como outras, só foi possível ser desencadeada face à prontidão, à operacionalidade, ao saber, à coragem e aos meios que as nossas forçadas nos disponibilizaram. Isso transmite-nos uma tranquilidade para pensar como e quando fazer as operações, que estamos muito enleados uns com os outros e, de facto, isto é motivo de orgulho e de honra para todos nós. Para as operações que nós estamos habituados a fazer, isto é uma operação que demonstra o que o Estado tem melhor, que é a cooperação intersetorial. Há um conjunto de operações que nós não podemos divulgar nem a forma como o fazemos. O que garantimos é à polícia que dirige a operação, que nós os transportamos e que fazemos a apreensão da embarcação em segurança para a polícia depois poder atuar dentro das suas competências. A forma como nós abordamos as embarcações deixa muito pouca margem para resistências. E evita também a violência, que é muito importante. É mais uma operação daquelas que a Força Aérea tem desenvolvido em conjunto, sempre em coordenação com a Marinha e com a Polícia Judiciária, e acrescentamos profundidade, distância, descrição, que os nossos sensores permitem, portanto, exatamente isso, observar sem ser vistos, e isso penso que é extremamente importante para este tipo de operações. Eu diria que foi das operações mais arriscadas, provavelmente, que tivemos em matéria de combate ao tráfico de droga, e mais, esta operação, o que tem de marcante e de significante, do meu ponto de vista, é a demonstração da nossa capacidade
para irmos, onde formos, obviamente dentro dos limites do direito internacional, para combater o crime, combater este tipo de criminalidade. Isto reforça-nos de facto muito, reforça-nos junto dos nossos parceiros e transmite também uma mensagem aos traficantes. A nossa posição geográfica dá-nos particulares responsabilidades. Nós temos responsabilidades, desde logo, em termos de um território marítimo imenso. Estamos localizados no país mais ocidental em relação e mais próximo das Américas. Estamos também nas grandes proximidades do continente africano. Portanto, estamos aqui num contexto geoestratégico que nos dá particulares responsabilidades. Dizer alto e bom som, como fizemos agora, que estamos disponíveis para assumir essas responsabilidades, é uma maneira de dissuadir as consequências deste tipo de tráfico. A Operação Areia Branca resultou na detenção de 7 homens de nacionalidade brasileira, tal como a embarcação apreendida. A investigação iniciou-se na sequência de troca de informações com a Polícia Federal do Brasil. Cerca de 2 centenas de pessoas marcaram presença nas cerimônias fúnebres de homenagem à escritora Agostinha Bessa Luís, que morreu na segunda-feira aos 96 anos. A cerimônia teve lugar na Sé Catedral do Porto. Aos 96 anos partiu Agostina Bessa Luís. Autora de A Sibila ou Fanny Owen, deixa uma obra dividida entre romance, ensaio, poesia, teatro, biografias, crónicas e contos infantis. Portuense, nascida em Vilamiã, Amarante, e com jazigo de família no Peso da Régua, foi também adaptada ao cinema em 7 filmes de Manuel de Oliveira e um de João Botelho. Da literatura fez imagens e em A Alma dos Ricos propôs que todos se olhassem ao espelho. Alguém alguma vez pensou o problema da alma dos ricos? Conhecia a natureza humana e conhecia as várias personalidades desses vários Portugais. Primeiro conhecia a história, depois estava muito ligado às raízes e acompanhava essa evolução. E fazia o retrato psicológico e o retrato sociológico dessa mudança de Portugal. Ela escreveu sobre o fim. O fim é o princípio de alguma coisa e, portanto, alguma coisa é nós não nos esquecermos no futuro do que ela é, continuarmos a interpretá-la, continuarmos a fazer com que as pessoas leiam os livros da Agostina. É muito importante que as pessoas leiam e compreendam e interpretem o que ela nos queria dizer. Dizia muitas vezes que era uma mulher perigosa porque conhecia muito bem a condição humana. E quando nós conhecemos muito bem a condição humana, torna-nos perigosos porque sabemos melhor observar os outros, as circunstâncias e sabemos também descrevê-los melhor e fazermos refletir sobre isso. E acho que estas duas dimensões são muito importantes na Agostina. A forma como utilizava a língua, a forma como a língua portuguesa na sua escrita ganhava uma vida própria quase, mas por outro lado a forma também como nos sabia descrever a forma como nós vivemos a nossa condição e aquilo que é as nossas circunstâncias. Entre vários prémios literários nacionais e internacionais, Agostina recebeu em 2004 o Prémio Camões e o Prémio Virgílio Ferreira. Para o Presidente da República, só não foi mais traduzida porque era de uma escrita demasiado portuguesa. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!